TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. No sábado é programa de saúde gravado, não tem como você participar. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E ao vivo faz toda a diferença na vida de quem apresenta, na vida de quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Nesta terça-feira, que é a segunda terça-feira de novembro, fez um pouco de frio, choveu, fez um pouco de calor, vivemos um pouco de tudo nesta terça-feira. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, eu recebo a médica hematologista a doutora Luciana Quintão. Nós vamos falar hoje sobre a questão de quando a anemia pode ser um sinal de um câncer do sangue. Anemia e leucemia. Doutora Luciana, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui com você hoje na TV Candidez e no programa Amostra Grátis para discutir um pouquinho desse universo da hematologia com você e com o seu público. Legal. Quem já está nos acompanhando aí há algumas semanas, a gente já exibiu aqui, em pelo menos 3 ou 4 situações, uma dica de saúde importante sobre esse tema, que foi numa gravação que nós fizemos lá com a doutora Luciana Quintão na Oncologia, que deu uma repercussão muito bacana. Está no nosso Instagram também, hein? Amostra Grátis TV. Está lá essa gravação. E hoje ela está aqui ao vivo, doutora Luciana Quintão, que faz parte da equipe também da Dom. Doutora Luciana, nosso tema de hoje é quando a anemia pode ser o sinal de um câncer do sangue. Isto pode ser possível para a gente iniciar esse nosso bate-papo? Sim, é muito importante a gente entender que a anemia, ela excepcionalmente é uma doença em si. Muitas vezes ela é sinal de um problema que tem que ser investigado e diagnosticado. A anemia mais comum no mundo todo, em todos os níveis sociais, é a anemia por falta de ferro. Essa anemia ela pode estar relacionada simplesmente à carência de vitaminas por problemas mais simples, mas ela também pode estar relacionada a questões de saúde mais grave, como um problema estomacal, um problema intestinal. Hoje aqui a gente vai abordar um pouquinho aquelas anemias que não estão relacionadas à falta de vitaminas, aquelas que os pacientes já trataram por outros médicos, já passaram por outros contextos e elas persistem. Em algumas situações, essas anemias vão estar relacionadas a um problema lá na medula óssea, lá na produção do sangue. E nós vamos abordar especialmente esses casos para esclarecer para vocês quando isso deve ser pensado, quando deve ser investigado e como a gente lida com isso no nosso dia a dia. E se tratando da questão da anemia, não é correto dizer que toda anemia ela é igual? Não. As anemias, elas têm diferentes causas. Quando a gente vai avaliar um paciente com anemia, a primeira coisa que a gente pergunta e a primeira coisa que a gente procura responder é se essa anemia ela é causada por uma falta de produção ou por um aumento da destruição das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos.
né? Uma vez respondida essa pergunta, a gente vai partir para a investigação. As anemias por um defeito de produção, elas podem ser desde anemias por falta de vitaminas, como ferro, vitamina B12, ácido fólico, as mais conhecidas, mas elas também podem ser por um defeito na produção da medula óssea. E esses defeitos de produção, as falências medulares, elas vão variar também entre doenças benignas e doenças que são classificadas como câncer. Então, a gente tem uma gama variável de anemias. A resposta, muitas vezes, o hemograma vai sinalizar para a gente como investigar essa anemia e como classificá-la. A partir daí, a gente consegue chegar num diagnóstico para o paciente. Eu acho que você já deve ter respondido essa pergunta que eu vou te fazer agora, doutora Luciana, diversas vezes e os leigos sempre comentam sobre isso. A pessoa, às vezes, quando tem alguém da família com anemia, a pessoa ela fica preocupada em que aquela anemia pode se transformar numa leucemia. Essa é a dúvida também que você responde? Isso. Essa é uma dúvida muito frequente, tá? A maioria das anemias não vai ter relação nenhuma com a leucemia aguda. Tá? A exceção a essa regra são pacientes que podem ter já doenças do sangue, algum tipo de câncer do sangue muito inicial, esse sim pode um dia evoluir para leucemia aguda. Mas é importante a gente ressaltar que mesmo essas doenças, essas outras neoplasias ou tipo de câncer do sangue, nem sempre eles vão virar leucemia. Mas é só esse subgrupo de patologias do sangue, é só esse tipo específico de anemia que pode ser um dia associado à leucemia aguda. Anemia por falta de ferro jamais vai virar uma leucemia aguda. Uma anemia congênita, hereditária, jamais vai virar uma leucemia aguda. Agora, tem outros subtipos de doença, como eu falei, as falências medulares ou essas doenças que é quando a medula óssea, né, que é o tutano, a nossa fábrica do sangue, para de funcionar. Alguns pacientes que têm esse tipo de problema, que a anemia está associada a esse tipo de causa, eles sim podem desenvolver no futuro alguma chance de progredir para leucemia aguda. Mas a maioria das anemias isso não é o que acontece. Mas a pesquisa ela deve ser, então, penso eu, que com especialista realmente quando se trata de uma questão de uma anemia. Eu até entendo que um clínico, um outro médico pode até fazer a primeira abordagem, exames, mas se ele perceber algo, ele tem que encaminhar então para um profissional que vai saber da direção, porque nesse pouco tempo de entrevista eu estou percebendo que existe tratamento e outro tratamento no que diz respeito à questão da anemia. Isso. O mais importante é a gente esclarecer bem. Anemias carenciais, falta de ferro, falta de vitamina B12, estão dentro do contexto de abordagem do clínico e muitas vezes não precisa chegar no hematologista para o tratamento dessas patologias e para isso ser bem definido. Aqueles pacientes que essas anemias, mesmo carenciais, são recorrentes e que o tratamento é eficaz, mas depois a paciente volta a ter sintoma ou que nem consegue resolver bem a falta de ferro ou a deficiência de vitamina que levou à anemia, esses casos o hematologista deve ser ouvido. Agora, muito importante, aqueles pacientes que foi feita uma investigação que a anemia não está associada à falta de vitaminas e que essa anemia ela não se resolve, vai se arrastando, esse paciente merece uma avaliação hematológica para diferenciar as causas dessa anemia supostamente crônica, tá? Na hematologia, a gente fala que a anemia crônica, a gente faz uma brincadeira, é aquela que ainda não tem uma definição da causa dela. Porque se a gente tem uma definição da causa da anemia, a gente trata essa anemia e ela deixa de existir. Tá? Então, é importante definir esses pacientes que têm essa chamada anemia crônica, qual o fator causal que está associado a essa anemia. E aí a gente vai abordar. Muitos desses pacientes, principalmente aqueles mais velhos, podem ter mielodisplasia ou síndrome mielodisplásica. E esses pacientes precisam ser diagnosticados para que recebam o tratamento adequado, a orientação e o acompanhamento para prevenir complicações e para minimizar o erro no tratamento. Ou seja, essa avaliação, ela pode às vezes não ser feita de maneira certa, então... Às vezes o que a gente vê na prática é uma demora. Então os pacientes às vezes recebem mais reposição de ferro quando aquilo já não é o que funciona. Não funcionou e insiste no tratamento com reposição de vitamina. Ou o paciente já chegou com transfusão de sangue e a gente ainda não tem um esclarecimento
do que foi a causa dessa anemia e essa transfusão pode, às vezes, dificultar o tratamento, a investigação, na verdade. Doutora Luciana, e a questão dos sintomas? Por exemplo, você deu aí 2 perfis da questão da anemia. Um tipo de anemia que é por falta de vitamina, né, que tudo traz no exame de sangue. Existe diferença, então, desse tipo de paciente para outro tipo de paciente que não é por falta de vitaminas e que apresenta anemia que pode ser um pouco mais complicada? Estou certa a minha pergunta aqui? Sim, é pergunta muito importante, Samuel. A anemia, os sintomas da mielodisplasia, ela vai variar de acordo com a gravidade da doença que o paciente vai apresentar, tá? A maioria dos pacientes com mielodisplasia, eles têm um quadro inicial, então o sintoma vai ser de anemia. Fadiga, cansaço, pode ter tonteira, dor na perna ou um cansaço maior quando faz algum esforço. Então, o paciente inicial com um quadro de mielodisplasia de baixo risco e que apresenta, a maioria dos pacientes que chega para a gente vai ter esses sintomas. Esses pacientes também podem apresentar alterações nos glóbulos brancos e isso levar a uma predisposição a infecções frequentes. Então, quando a gente tem um paciente que chega com a suspeita de mielodisplasia e além da anemia, ele tem uma contagem baixa de glóbulos brancos, de neutrófilos e de linfócitos, esse paciente vai ter um risco maior de desenvolver infecções. Então, às vezes, ele vai relatar isso na consulta, em outras ocasiões, isso vai ser o motivo que levou esse paciente ao hematologista. É importante ressaltar que pacientes que têm um quadro mais complexo da doença, eles podem também ter alteração na contagem de plaquetas. E aí a gente vai ver, esse paciente vai ter um risco maior de sangramento. Esse risco só é importante quando essa contagem plaquetária está muito mais baixa. O valor normal, o limite inferior é de 150 mil. Os pacientes para apresentar sangramento, geralmente eles têm valores bem abaixo de 50 mil plaquetas. Então, a gama de sintomas da mielodisplasia vai depender de como esse paciente está e com uma doença, como ele apresenta essa doença. A maioria vão ser sintomas de anemia, que é igual à anemia carencial. O que diferencia é o tempo dessa anemia e o fato de que ela não responde aos tratamentos mais comuns. Doutora Luciana, eu vou fazer aqui, olha para você ver, você falou agora sobre a questão das plaquetas, eu vou encerrar esse bloco, viu, Túlio? Estou recebendo aqui o aviso que a gente tem que chamar o primeiro breve intervalo com o assunto de plaquetas, e que pode ter relação com a questão das anemias também. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte à doutora Luciana, minha plaqueta sempre dá na faixa de 160, 158, está normal? E eu te encaminhando aqui a pergunta do telespectador que não quis se identificar. Você falou aí no mínimo 150 plaquetas. Isso. 170 está normal, 180 está normal, e qual que é o máximo que ela pode chegar? O valor normal de plaqueta vai de 150 mil a 450 mil. Então, o valor que ele apresenta é normal, ele não precisa se preocupar, não é patológico. Essa oscilação da contagem de plaqueta dentro desses valores, ela é habitual e não representa nenhum problema de saúde. Legal, para você que está acompanhando a TV Candidez, nós estamos ao vivo hoje com o programa Mostra Grátis da Saúde, com muito prazer, pela primeira vez, recebendo aqui a conceituada médica, a doutora Luciana Quintão. Ela que é médica hematologista, faz parte da equipe da Dom Oncologia, o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém.
Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Como suspeitar. Nós estamos ao vivo de volta nesta terça-feira, hoje é dia 8 de novembro, é a segunda terça-feira do mês. Na próxima terça-feira vai ser dia 15 de novembro, vai ser feriado, mas o programa Amostra Grátis vai estar ao vivo. Nós vamos receber com muito prazer o Dr. Juliano Silva, ele que é implantodontista. Nós estivemos lá no seu consultório, uma curta e objetiva chamada e o Túlio coloca pra gente. E na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, o programa Amostra Grátis da Saúde vai receber o Dr. Juliano Silva, que é um especialista na questão dos implantes dentários. Dr. Juliano, o programa Amostra Grátis, muito boa noite. O que de novidade nós vamos abordar aqui como primeira novidade nessa nossa entrevista da próxima terça-feira? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez, em especial aos do programa Amostra Grátis. Estamos trazendo aqui para vocês algumas novidades relacionadas inicialmente à implantodontia, que é um credenciamento recente em implantes de zircônia. Os implantes tradicionais, inicialmente, eles foram confeccionados em titânio, que é um material biocompatível, aceito pelo organismo. Porém, ele tem uma grande desvantagem por ter esse aspecto acinzentado, um aspecto de metal mesmo. Em alguns casos da região anterior, da região que envolve estética, os pacientes possuem a gengiva fina e acaba aparecendo aquele sombreado cinza na região dos implantes. E esses implantes de zircônia, eu vou trazer depois as imagens para vocês, eles são implantes brancos. Então a gente elimina esse acinzentado, trazendo essa nova tecnologia, sempre trazendo esse aprimoramento estético para os nossos pacientes. Bom, essa é a primeira novidade. Agora, para quem tem um certo receio da cadeira de dentista com relação à sedação, o Dr. Juliano Silva está trazendo uma novidade, quase que em primeira mão aqui para Divinópolis. Que novidade é essa, Dr. Juliano? Samuel, em primeira mão estamos trazendo para todos os nossos pacientes uma grande novidade, que é o credenciamento que eu realizei recentemente em sedação
consciente com o óxido nitroso, onde trouxemos aqui para o nosso consultório esse aparelho, que possui 2 cilindros, um cilindro de oxigênio e outro cilindro de óxido nitroso, que após a mistura dos gases, através da condução dessa máscara nasal, que é uma máscara com grande comodidade, não incomoda o paciente, ela é então instalada e o gás é conduzido até a narina do paciente. Após mais ou menos 3 minutos, já inicia-se o processo de sedação, onde o paciente vai ter um relaxamento muito grande durante o procedimento odontológico, principalmente durante os procedimentos de cirurgia, onde o paciente fica muito tenso, muito nervoso, que acaba acarretando com o aumento da pressão arterial, o aumento dos batimentos cardíacos e vários sintomas de estresse e ansiedade. Então a gente consegue eliminar todos esses sintomas através da sedação consciente com óxido nitroso. Então mais uma super novidade e mais comodidade durante os nossos atendimentos. Bom, esses e outros assuntos nós vamos abordar, portanto, na próxima semana, dia 15, ao vivo, a partir de 9 da noite. Obrigado, doutor Juliano. Muito obrigado, Samuel. Até lá. Um abraço para o implantodontista Dr. Juliano Silva, portanto, na próxima terça-feira vai ser ao vivo aqui no estúdio da TV Candidese e vai trazer novidades. De volta com a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez eu estou recebendo aqui no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, doutora Luciana Barros Quintão, hematologista que faz parte da equipe da DOM. Doutora Luciana, como é que é a história de vida da Luciana, estudante rumo essa caminhada à medicina, que é uma profissão tão bonita, tão bacana, tão legal? Bom, ela é curtinha, já que tem pouco tempo mesmo que eu formei. Mas já tem alguns anos que eu estou aqui em Divinópolis, eu me formei em Belo Horizonte, na UFMG, e aí a gente vai... a carreira e a formação vai levando a gente por caminhos diversos, né? Eu fui parar em Ribeirão Preto, onde eu fiz minha formação em hematologia, e depois vim para Divinópolis. Já tem um tempinho, aqui atuei quando eu cheguei no São João de Deus, na unidade de câncer lá, junto à ACOM, por muitos anos, e em 2013 nós começamos o empreendimento que hoje é onde eu atuo, que é a DOM Oncologia. Eu atuei também no Hospital do Câncer ainda até 2015, quando eu encerrei minhas atividades lá e fiquei com uma dedicação exclusiva à DOM. Pouquinho tempo depois eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, lá concentrada a minha atuação um pouco mais em oncohematologia, em leucemias agudas e transplante, mas sempre ainda conciliando a minha atuação lá em Belo Horizonte e aqui. Desde o ano passado, de março, a minha concentração é toda aqui na DOM Oncologia, cuidando dos nossos pacientes, tanto de hematologia benigna quanto de casos oncológicos. E você é natural de Divinópolis ou de qual cidade? Não, eu nasci em Patinga e depois fui seguindo um caminho aí que a medicina e as oportunidades de trabalho me levaram. Mas eu sou natural de Patinga. Uma cidade muito quente lá, né? Eu já fui várias vezes a Ipatinga, Coronel Fabriciano, que fica praticamente do lado, lá transmitindo futebol. Lá na minha época eu era repórter esportivo. Lá tem o social, tem o time do Ipatinga também. Isso. E você sente que Divinópolis é uma cidade que te acolheu bem? Sem dúvida. Fui muito bem acolhida em Divinópolis, mesmo antes da minha chegada. Tem uma história um pouquinho curiosa. Fui muito bem acolhida aqui. Eu não conhecia Divinópolis antes de vir trabalhar aqui, mas fui muito bem recebida. Eu tenho muito a agradecer à cidade e à população. E como é que é esse trabalho? Como é que é fazer parte da equipe da DOM e, ao mesmo tempo, atender Divinópolis, Pará de Minas e Ouro Preto? Pois é sempre um desafio. A DOM foi uma ideia que a gente teve lá atrás de definir um espaço para a gente atuar na oncologia em Divinópolis e oferecer para os pacientes uma alternativa de local para tratamento e para a gente ter mais tempo para dedicar para esse paciente que nos buscava. Foi um desafio no começo, a caminhada que foi indo lentamente, mas que teve um crescendo, e hoje a DOM tem várias unidades e eu atuo nessas 3 cidades que você citou, Ouro Preto, aqui em Divinópolis, onde eu concentro a maior parte da minha atuação, e também Pará de Minas. O desafio da DOM é a gente continuar oferecendo para o paciente um tratamento de qualidade e com tempo para atender essa demanda do paciente. A demanda que vai além das informações terapêuticas, também as demandas que vêm ao redor de um diagnóstico, muitas vezes oncológico, que vai vir de assistência multidisciplinar. Então, a gente
tratamento completo para o paciente de maneira individualizada. Bacana. E como é que responde um paciente que trata com relação a vamos direto aqui, a questão do câncer no sangue? É um paciente que aceita bem o tratamento e o resultado dele é positivo? Em geral, os pacientes com diagnósticos dos cânceres do sangue, eles têm uma adesão muito grande ao tratamento. É sempre um susto muito grande e, inicialmente, boa parte desses pacientes demandam uma abordagem rápida. Há uma certa urgência no tratamento da maioria dos cânceres do sangue, pelo menos os mais conhecidos. Então, a adesão ela é muito rápida. Isso pode tender a diminuir à medida que o tratamento evolui e o paciente vai melhorando a condição de saúde, principalmente nas doenças que esse tratamento é longo. Mas, em geral, o paciente tem uma boa aceitação. Sempre vai ter conflitos, né? São tratamentos, são situações que colocam em xeque muitas práticas que o paciente tinha da vida diária, muitas vezes traz muitas limitações, mas, em geral, o paciente adere às orientações e os tratamentos e a gente tenta manter uma discussão muito franca com esse paciente para atender às demandas que ele tem de vida pessoal enquanto a gente está tratando, desde que seja possível. Que bacana. Olá, Samuel, boa noite. Estamos aqui assistindo você e eu queria agradecer a doutora Luciana por tão bem cuidar do meu marido Kleber e também da minha filha Angélica. Um grande abraço a vocês. Eu sou a Lídia, que mora aqui no bairro São José. Quer responder aí a Lídia? Está te mandando aí um abraço. A gente está vivendo um momento de desafio, né, Lídia? Mas eu fico muito feliz por vocês estarem bem e o Kleber hoje de volta aqui a Divinópolis. É um prazer cuidar de vocês, assim, tenho um carinho muito grande e fico feliz de saber que a gente está indo bem. Bacana, continue participando conosco. Olá, Samuel, boa noite. Sou bariátrica e vivo com anemia. Eu tenho mais chances de ter leucemia? É a Luciana Ferreira. Luciana, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a sua xará vai te responder. Luciana, muito importante a sua pergunta, tá? O paciente que fez uma cirurgia bariátrica, é muito frequente ele desenvolver anemia. Na maioria das vezes, a anemia vai ser uma anemia carencial, né? A cirurgia em si leva a um comprometimento da área do estômago e uma capacidade de absorver as vitaminas. Às vezes, o tempo de esvaziamento do trato gastrointestinal fica mais rápido e os nutrientes não podem ser muito bem absorvidos. Quase sempre quem tem bariátrica vai ter uma anemia por carência de ferro ou carência combinada de ferro com vitamina B12. Então, quase nunca vai ter relação com leucemia. Então, a resposta é simples. Paciente que teve bariátrica tem maior risco de desenvolver leucemia? Não, isso nunca foi provado, tá? De ter anemia, sim, mas vai ser por carência de vitaminas, quase sempre. Muito bem, a Ana aqui do bairro São José. Olá, Samuel, boa noite. Quanto tempo deve-se fazer os exames para saber a diferença entre anemia e se pode chegar a uma leucemia? Eu não sei como é que a doutora Luciana entendeu bem a pergunta. Vamos ver como é que a gente ajuda aqui a Ana. Ana, olha só, não tem uma regularidade para a gente fazer exames, tá? Uma anemia, como eu disse, raramente ela vai estar associada a risco de desenvolver leucemia. As anemias mais comuns são anemias carenciais. As anemias que são crônicas, ou seja, aquelas que não resolvem com o tratamento, que elas persistem e vão piorando e muitas vezes vão ser associadas a alterações de outras células do sangue, glóbulo branco, plaqueta, como eu disse no bloco anterior, essas sim, existe uma preocupação de ter alguma outra coisa por trás, tá? Ainda assim, é muito frequente o paciente chegar com essa suspeita de leucemia aguda e ter todo o hemograma alterado, e isso ser uma deficiência de vitamina B12. Mas esses casos merecem uma atenção maior e muitas vezes investigação do hematologista. Então, não há uma periodicidade. O hemograma é um exame de triagem. O paciente que tem sintoma de anemia ou sintoma que pode estar relacionado a alguma doença do sangue, como eu falei, um sangramento, mancha roxa pela pele, sangramento na gengiva, sangramento no nariz, e se isso apareceu de maneira súbita ou se isso for de maneira lenta, é importante fazer um hemograma e se esse hemograma tiver alteração, aí sim buscar o hematologista ou o médico da família, ou o pediatra que acompanha a criança, ou o clínico que acompanha o adulto, para poder fazer uma diferenciação desse quadro e sim uma referência para o hematologista. Muito bem. Você pode falar para a gente, doutora Luciana, o que seria a síndrome mielodisplásica e se pode ser considerado câncer? Muito importante a gente falar desse diagnóstico. A síndrome mielodisplásica ou mielodisplasia, é importante a gente introduzir e trazer esse tema porque ela é uma doença rara, mas ela é frequente e na nossa prática clínica não é raro a gente ver que os pacientes demoram a receber o diagnóstico, tá? A síndrome mielodisplásica, mielodisplasia, o SMD,
ela é um tipo de câncer das células do sangue. Mas ele não se comporta como a maioria dos cânceres que as pessoas conhecem. Ele pode ter apresentação muito indolente, pode ser um quadro muito inicial, a pessoa pode não demandar nem tratamento uma vez diagnosticado, mas há pacientes mais graves que podem demandar quimioterapia e até mesmo transplante de medula. Essa diferenciação vai ser feita pelo hematologista. Então, voltando no conceito, né? A mielodisplasia, ela é um tipo de câncer das células do sangue em que há uma desordem lá no tutano, na nossa fábrica de sangue. Então, as células são produzidas, mas elas são ineficientes. Elas parecem com as células normais, mas elas não funcionam como as células normais. Então, elas não se diferenciam e não são capazes de produzir células do sangue que vão exercer bem a sua função. Então, o paciente vai desenvolver disfunções, anemia, plaqueta baixa, alteração da defesa, da imunidade, como é muito conhecido, em decorrência dessa alteração que aconteceu na medula. Essa alteração é uma mutação, por isso que essa doença é classificada dentro das neoplasias. É uma doença clonal. Então, alguma mutação genética adquirida, que não é hereditária na maioria dos casos, leva a uma produção anormal de células que vai funcionar mal. Muito bem, deixa eu só fazer aqui uma reparação. Agora há pouco eu falei da Ana, né, que fez a pergunta. Na verdade, é a Angélica do bairro São José. O Túlio está me corrigindo aqui, porque a mensagem chegou logo depois. Foi a Angélica do São José que fez aqui a pergunta da questão da anemia, se pode chegar à leucemia. Sobre a questão, deve-se suspeitar, quando que a pessoa deve se suspeitar desse diagnóstico, no que diz respeito à mielodisplasia? Bom, mais uma vez, uma pergunta fundamental. A mielodisplasia é uma doença de pessoas mais velhas. Então, a maioria dos pacientes que vai ser diagnosticado com mielodisplasia tem acima de 60 anos. Mas é importante a gente ressaltar que a mielodisplasia também pode acometer crianças e adolescentes. São grupos diferentes de doenças, são abordados de maneiras diferentes e têm fatores causais diferentes. Mas deve-se pensar em mielodisplasia quando a gente tem uma alteração numa célula do sangue detectada no hemograma e essa alteração persiste apesar da tentativa de tratar, então uma anemia que não responde aos tratamentos que foram iniciados, ou a presença de uma contagem baixa de glóbulos brancos, uma contagem persistentemente baixa de plaqueta que não tem outro diagnóstico, que não resolve nesse diagnóstico. Aí deve-se pensar em mielodisplasia. Sempre a gente vai partir de uma alteração no exame, mas essa pessoa, esse paciente potencial vai apresentar os sintomas que são relacionados a essa disfunção dessa célula. Uma anemia vai gerar cansaço, vai gerar fadiga, vai gerar dor nas pernas, dor de cabeça, pode levar a tonteira. Ou esse paciente que tiver algum outro problema de saúde, ele pode ser descompensado por uma pequena mudança nessa anemia que pode estar relacionada à mielodisplasia. Então, é importante a gente pensar em mielodisplasia quando a gente tem uma alteração do hemograma associada a sintomas ou não, e essa alteração persiste por muito tempo, apesar da abordagem que o médico está dando. Tá? E tem um perfil de paciente que pode apresentar esse tipo de quadro? Como eu falei, é mais comum em pessoas mais velhas. A mielodisplasia, ela é uma doença mais frequente acima dos 60 anos. A maioria dos pacientes com mielodisplasia vai ter mais de 65, mas a gente pode ver pessoas mais jovens também com esse diagnóstico. Não há uma predisposição, a gente não tem um fator causal muito conhecido. Mas pessoas que já foram expostas a substâncias tóxicas podem desenvolver mielodisplasia. Alguns agrotóxicos são associados à exposição prolongada a um risco maior de desenvolver mielodisplasia. E é importante a gente falar que a mielodisplasia ela pode ser primária, mas ela também pode ser secundária. E nesses casos secundários são aqueles pacientes que já foram tratados para outros cânceres e receberam quimioterapia ou radioterapia. Eles também podem desenvolver, tem um risco um pouco maior de desenvolver mielodisplasia. Então, o paciente que foi tratado de um câncer há 5, 10 anos atrás e surge com uma anemia que não é carencial, é importante pensar que pode ser mielodisplasia e isso tem que ser investigado. Eu fico imaginando para uma médica hematologista que vai receber o paciente, o exame de sangue ele é fundamental. Fundamental. Mas essa conversa e essa anamnese aí, esse passado do paciente também ajuda a complementar esse exame na questão dos sintomas e um pouco da história de vida? Sim, é fundamental conhecer o paciente para poder definir esse diagnóstico. Então, a anamnese ela é essencial porque ela vai contar essa história exposicional, o que o paciente já passou e vai ajudar até a gente definir melhor a velocidade de instalação desse quadro e para poder ter uma estimativa do risco.
Como eu falei, o tratamento de uma mielodisplasia vai depender do risco dela. E isso a gente define através dos exames que a gente faz um diagnóstico, depois de confirmado, para qualificar essa doença, em qual o risco que ela representa para o paciente. Doutora Luciana, olha só a pergunta agora da Maria da Glória. Túlio, já estou chamando aí o nosso próximo intervalo, hein? A anemia falciforme é uma doença muito grave e é para a vida toda? Obrigado, Maria da Glória. Doutora Luciana Quintão da Dom vai te responder. Aí, mais um tipo diferente de anemia. A anemia falciforme, ela é uma doença hereditária do sangue, tá? Então, a pessoa já nasceu com esse defeito genético e vai carregar isso para a vida inteira. Tem diferentes tipos de anemia falciforme, tá? Classicamente, a anemia falciforme é aquela pessoa que tem todos os genes, os 2 genes com mutação e tem a doença que manifesta por anemia, dores, desde muito cedo na infância e pode demandar transfusões. Agora, existe o traço falciforme e as combinações de traço falciforme, que aí o paciente pode variar em sintoma, mas é uma doença para a vida toda. Hoje, existe apenas uma opção de tratamento que pode promover cura da anemia falciforme, que é o transplante de medula óssea. E o transplante é indicado em situações muito específicas. Nem todos os pacientes com anemia falciforme vão ter indicação e benefício com o transplante, mas é uma possibilidade. Muito bem. Acabo de receber aqui uma mensagem aqui muito interessante do meu amigo Adilson Quadros, ex-vereador aqui da nossa cidade. Boa noite, Samuel, meu estimado amigo Samuel do Vale. Adilson Quadros. Perdi minha esposa há 34 anos atrás com leucemia mieloide aguda. Na época não tínhamos tantos recursos. Após a morte de minha esposa aos 26 anos e eu e mais 16 pessoas, se não me falho os números, fundamos a COM. Fazia parte do conselho da COM, quando a doutora Luciana prestava serviço lá. Muito boa profissional. Parabéns, estou acompanhando o programa. Adilson Quadros, muito obrigado aí pela sua audiência. Grande abraço. Eu encontro sempre com a Adilson, que me dá notícias aqui do programa Amostra Grátis. Um abraço para sua esposa, a doutora Aparecida, também, que eu não vejo já há bastante tempo. Bacana, Adilson. Muito obrigado aqui pelo seu relato. Quer agradecer o Adilson? Agradeço também, Adilson, a atenção e é um projeto muito bonito. Faz diferença em Divinópolis. Doutora Luciana, olá, Samuel, boa noite. Sou a Júnia, mãe do Alessandro Júnior, na época diagnosticado com LLA. Ex-paciente da doutora Luciana no Hospital São João, logo da sua chegada aqui em Divinópolis, substituindo a doutora Elaine. Meu filho hoje tem 20 anos. Gostaria de vir a público deixar meu muito obrigado à doutora Luciana pelo carinho, pela atenção dedicada ao meu filho. Como é que você responde aqui a Júnia? Não sei se você está lembrado também da Júnia. Sim, foram anos difíceis. Bom, mas é muito feliz, é uma alegria tremenda a gente ver e receber o feedback de vocês, de resultados muito bons, de tratamentos que são tão sofridos e de momentos de vida que a gente parece que não vai ver o depois, né? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão bem e que toda aquela luta lá atrás, hoje, está aí, ele está vivendo a vida muito bem, é muito feliz. Que bacana, quem está te mandando um grande abraço também é o pastor Albino, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Tietê. Estão ligados aqui no programa Amostra Grátis da Saúde e estão gostando bastante do tema. Um abraço, pastor Albino e toda a família. Olha só, o Túlio está me chamando aqui, atenção, é o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aí na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades.
ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações: 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, agora há pouco rodou aí o VT da Clínica Audição em Foco conosco no programa Amostra Grátis da Saúde. Quero mandar um grande abraço para o Marcos Bonelli, para a sua esposa Fátima, para a Isabela Bonelli, que vai estar conosco aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Audição em Foco na Rua Paraíba, entre a 21 de abril e a Oswaldo e a Antônio Olímpio de Moraes. Antes de continuarmos aqui com a doutora Luciana Quintão, nós temos aqui um curto vídeo do Giovanni Lima. Vem aí a festa em Veneza, que vai comemorar os 10 anos da revista Checkmate. É a 50ª edição, hein? 50 edições. O Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos aqui do programa Checkmate. Obrigado mais uma vez pelo espaço nos dado aí para a revista Checkmate. É que nesse final de ano, dia 15 de dezembro, estaremos realizando em Divinópolis, no Salão Paulinelli, um evento onde iremos comemorar aí os 10 anos da revista Checkmate e a edição de número 50. Não é todo dia que a gente realiza algo nesse sentido em termos empresariais, né? E a revista Checkmate chegou com esse propósito de promover network, de estar destacando as empresas de Divinópolis e toda a região centro-oeste. Então eu quero aqui dar essa notícia, porque a gente vem trabalhando e muito para que a gente possa estar realizando eventos como este. Lógico que, como todos já sabem, a gente procura sempre realizar alguns eventos, e nesses eventos tem o lado social que a gente preza por muitos anos. Né? Já foi com cestas básicas, já foram com saco de cimento para hospitais, enfim, sempre promovendo as empresas e promovendo esse network interessante. E eu aqui quero dizer que a festa realmente vai acontecer no dia 15 de dezembro, lá no Salão Paulinelli, onde teremos lá 5 chefes de cozinhas, mais 6 empresas de buffets, realizando a parte da gastronomia dessa festa.
Um abraço para o Giovanni Lima, para toda a equipe da revista Checkmate. 15 de dezembro, Salão Paulinelli vai estar pequeno. De volta com a minha entrevistada dessa noite. Nesse 8 de novembro, eu estou recebendo com muito prazer a doutora Luciana Quintão, hematologista que faz parte da equipe da DOM. A DOM está em Divinópolis, Formiga, Itaúna, Pará de Minas, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Ouro Preto. Não é isso, Dani Medeiros, do marketing? Aqui em Divinópolis, Antônio Olímpio de Moraes, 1990, no bairro Santa Clara. A DOM que vai comemorar o ano que vem, 10 anos, né? 10 anos. Já está preparando já aí os festejos, toda a organização. Quando a gente fala festejos, é um ato, preparando algo simbólico, né, para marcar esse grande evento, né, ou melhor, essa primeira década de vida. Ô, doutora Luciana, a gente tem muitas perguntas, o Túlio está me avisando aqui, Túlio, que a gente tem aí 10 minutinhos, 8 minutinhos. Vamos falar um pouco sobre a questão do tratamento, se tem cura, a questão do diagnóstico de mielodisplasia? Sim. Bom, mielodisplasia, ela é uma doença que ela é heterogênea, ou seja, pode ter várias apresentações, tá? O paciente pode chegar com sintoma muito leve e depois da avaliação inicial, que vai incluir exame de sangue, mielograma, avaliação genética dessa medula e muitas vezes avaliação molecular da medula, a gente define o risco do paciente. A partir desse risco, que também vai levar em consideração a presença da anemia ou da plaquetopenia e a demanda de transfusão para resolver os sintomas dessas alterações, a gente vai classificar o risco desse paciente e propor tratamento. Existem pacientes com mielodisplasia que nem precisam de medicação no momento inicial e podem ser acompanhados e podem levar anos até desenvolver sintomas mais importantes e demandar tratamento. Outros pacientes vão chegar já num contexto mais grave e aí esses pacientes podem precisar de transfusão de sangue, de quimioterapia e até mesmo de transplante. Então, o tratamento da mielodisplasia, ela pode ser observação, medicação para melhorar a anemia através de eritropoetina, como é usado em pacientes com doença renal, ou granuloquine para ajudar a aumentar leucócitos, mas também podem demandar medicações quimioterápicas e pacientes mais graves também podem se beneficiar de transplante de medula. Tá? A doença ela só pode ser curada com transplante. Agora, quem vai precisar de transplante e beneficiar dele vai ser um recorte específico de paciente que vai ser definido pela avaliação de risco, pela classificação do risco da doença ao diagnóstico. Muito bem. Agora há pouco você falou da questão dos sintomas. O que seria muito interessante já é o paciente ir antes do sintoma. Evidentemente que isso tem que ser por causa de exame. Minha pergunta é a seguinte, todo ano a pessoa deve fazer um exame de sangue para checar todas essas informações que você está dando com relação à questão da síndrome e a questão da anemia e outras doenças mais do sangue? Seria o ideal? O hemograma é um exame muito simples e barato, tá? Ele pode fazer parte de avaliações rotineiras quando a mulher vai ao ginecologista, de uma avaliação clínica do cardiologista. Então, a princípio, aquela pessoa, aquele jovem que está assintomático, ou seja, que não sente nada, ele não precisa ficar preocupado em avaliação disso, não. Agora, as pessoas, à medida que a gente vai envelhecendo, né, o corpo vai pedindo algumas coisas. Então, numa avaliação habitual, ou do urologista, no caso do homem, do cardiologista, do endocrinologista que acompanha outras patologias, o hemograma deve ser incluído, sim, pelo menos uma vez ao ano. Mas quem não tem sintoma, a princípio, não precisa fazer. O que a gente vê com uma frequência muito grande é que as pessoas vão se adaptando à anemia. Então começa uma fadiga, um cansacinho, aí vem e acha que está preguiçoso, aí vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. Então quando a gente vê sintomas de fadiga e de cansaço, que eles são persistentes, é importante fazer um hemograma para avaliar se há de fato a presença de alguma anemia. Então nesses casos sim, sem sintoma, pessoa jovem que está bem, não é necessário. E no que diz respeito à questão da mielodisplasia, há forma de se prevenir? Não é uma doença que a gente tem prevenção ainda. O que é importante é o diagnóstico precoce e, uma vez tendo uma suspeita de mielodisplasia, fazer um acompanhamento próximo com o hematologista para avaliar esse risco e acompanhar esse segmento e o desenvolvimento da doença. Como a gente não tem um fator causal definido, a gente não consegue prevenir a mielodisplasia. Quando a gente aborda
os casos de mielodisplasia que são secundárias, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, uma medida de prevenção são as melhorias no tratamento do câncer que o paciente teve antes. Então, hoje é uma preocupação cada vez maior da hematologia e da oncologia desenvolver tratamentos que vão ser menos lesivos para o paciente que vai sobreviver àquele câncer inicial. Então, essa seria uma medida preventiva, mas ela ainda está no escopo da ciência e do desenvolvimento de novos tratamentos. Do ponto de vista do paciente, é de fato um diagnóstico precoce e um acompanhamento regular. Doutora Luciana, então, a gente já está caminhando para o final, tudo também visando aqui, de maneira bem rápida e objetiva. Como é que foi essa sua experiência no mestrado? A gente esqueceu de falar isso no segundo bloco, mas eu acho que vale muito a pena falar, porque a gente pensa só que o médico vai lá e faz o estudo de 6 anos, vai lá e faz o período de residência, pronto e acabou. Seja qualquer profissional, o estudo está sempre presente na vida dele. E se tratando de profissional da medicina, mais ainda. Como é que foi essa sua experiência? Eu fiz um mestrado na clínica médica, mas na área de hematologia, na UFMG. É um desafio sempre a gente conseguir seguir estudando, então o mestrado é um estímulo para isso. A gente desenvolve perguntas, a gente colabora com a universidade, com a comunidade, com perguntas científicas e a gente ganha de volta uma formação, né, no processo científico e uma sistematização do aprendizado. Então foi um desafio muito grande e muito interessante. A pergunta, o que eu fui estudar foi epidemiologia, ou seja, como são os tratamentos no Brasil de leucemia aguda, como são as consequências, isso de pacientes adultos. E isso foi concluído em 2021. Bacana. Nesse final de entrevista, o que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou dentro desse tema e nessa questão, nessa relação de anemia, leucemia e outras doenças do sangue? O que de mais importante você, como profissional da hematologia, gostaria de pontuar? Bom, o objetivo dessa nossa conversa não é assustar ninguém, é só trazer um alerta, que às vezes aquela anemia que há muito tempo está sendo tratada com reposição de vitamina e que está ali sem melhorar, ela pode ser uma outra coisa e aí merece uma investigação maior, tá? Mais detalhada e especializada. Mas no geral, as anemias, a mais frequente é a anemia carencial e ela não tem nenhuma relação com o câncer. Mas se essa anemia vem associada a outros sintomas e não resolve com o tratamento que foi indicado inicialmente ou repetido, é importante um parecer do hematologista para afastar a possibilidade de que tenha algum problema lá na sua fábrica do sangue, no tutano. Bacana, a gente falou sobre a questão da anemia, da leucemia. A Dom está nesse mês aí com a questão do Novembro Azul, né, Dani Medeiros. Dezembro é o Dezembro Laranja. Mais informações no site da Dom, você pode obter várias informações também. Obrigado, viu, Dani, por essa parceria aqui, pela sua presença. Obrigado aqui a doutora Luciana Quintão, hematologista, que pela primeira vez veio aqui no programa. E eu falei aqui para ela e também para a Dani Medeiros, que é do marketing, que pode usar ela mais em todas as entrevistas e que ela for solicitada, porque foi realmente uma entrevista muito proveitosa. Parabéns e muito obrigado pela sua presença. Samuel, eu agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você e discutir também com o seu público, com o público de Divinópolis, um assunto da hematologia. A gente está à disposição. É sempre um prazer trocar figurinhas sobre essa área que me acolheu e que eu espero colaborar com a cidade, com o tratamento aqui. Muito bem, eu gosto sempre de lembrar que essa entrevista você pode acompanhar no próximo sábado, na nossa reprise a partir de 13h, breve, no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutora Luciana, boa noite a todos que nos acompanharam. A gente volta na próxima semana. Até lá. Até lá, boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.